E aqui estamos palpites de quarta-feira, dia 13/11. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Uhul! Campeonato Brasileiro, Flamengo e Atlético Mineiro. Nos últimos 5 jogos, o Flamengo venceu 4 e perdeu 1. Jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o Galo empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos fora de casa, são 3 empates e 2 derrotas. Essas duas equipes já se enfrentaram 3 vezes esse ano, com 3 vitórias dos cariocas, 4-2, 3-1 e 1-0. Falando em odd, o Flamengo tá pagando 1,80, o empate 3,50 e o Galo 4,75. Palpites, casa vence. Para os mais conservadores, casa vence, empate anula. Ou gol casa. Copa do Paraguai, Libertad contra Luquenho. Essas duas equipes já jogaram 4 vezes esse ano, sendo 2 vitórias do Libertad e 2 empates. Palpite, casa vence, empate anula. Campeonato Uruguaio, River contra Miramar. Nos últimos 5 jogos o River venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos o Miramar venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Essas duas equipes já se enfrentaram uma vez esse ano e foi 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Fênix e Nacional. Nos últimos 5 jogos, o Fênix venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, o Nacional venceu 4 e perdeu 1. Essas duas equipes já se enfrentaram uma vez esse ano, e foi 4-1 para o Fênix. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Cerro Largo contra Liverpool. Nos últimos 5 jogos, o Cerro venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, o Liverpool venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Essas duas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano, 1-0 para o Cerro e 2-1 para o Liverpool. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Defensor e Progresso. Nos últimos 5 jogos o Defensor venceu 4, empatou 1. Nos últimos 5 jogos o Progresso venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. E essas duas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano, 4-1 para o Defensor e 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Copa das Nações Africanas, Namíbia contra Camarões. Nos últimos 5 jogos a Namíbia empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos o Camarões venceu 3 e empatou 2. Essas duas equipes já jogaram uma vez esse ano e foi 1-0 para o Camarões. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Venezuelano, Carabobo contra Monagas. Nos últimos 5 jogos, o Carabobo venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos, o Monagas empatou 2 e perdeu 3. Essas duas equipes já se enfrentaram 4 vezes esse ano, tudo empate. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Laguaira contra Estudiantes. Nos últimos 5 jogos, o Laguaira venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, o Estudiantes venceu 2 e perdeu 3. Essas duas equipes já se enfrentaram 4 vezes esse ano, sendo 2 vitórias para o Laguaira e 2 empates. Palpite, casa vence, empate anula. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Como eu disse antes, temos vídeos todos os dias. E se você tem um bom palpite para compartilhar comigo, algum jogo que você acha que é bom e ficou de fora, então comenta aqui embaixo. No comentário fixado tem um vídeo com os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E eu te aguardo amanhã para o próximo vídeo.